Tá fazendo mais coisa do que o seu cargo exige ou tá fazendo algo completamente diferente daquilo que você foi contratado para fazer? Se sim, você pode estar sofrendo acúmulo ou desvio de função. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre essas duas coisas e como identificar aí no seu caso se você está passando por essa situação. Além disso, eu vou te explicar quais são os seus direitos e o que você pode fazer para garantir que eles sejam respeitados. E assim, não é querendo puxar para o meu lado não, mas eu tenho certeza que você não vai achar nada mais completo e ao mesmo tempo objetivo aqui no YouTube. Agora chega de enrolação e bora lá para o conteúdo. Antes de entrar a fundo no acúmulo e desvio de função, é importante você entender a diferença entre função e tarefa. Muita gente confunde essas duas coisas e isso pode te deixar perdido na hora de identificar o que está acontecendo no seu trabalho. Função é o cargo que você ocupa, é aquilo que está no seu contrato de trabalho, o título da posição que você foi contratado para fazer. Por exemplo, você pode ter sido contratado como auxiliar administrativo, como vendedor, gerente. Isso aí é a sua função. Agora, dentro da sua função, você vai realizar várias tarefas. Ou seja, tarefas são atividades específicas que você faz no seu dia a dia. No exemplo do auxiliar administrativo, as tarefas podem ser organizar documentos, atender telefonemas e preencher planilhas. Tudo isso faz parte da função. Toda função ou cargo vai ter várias tarefas menores. E por que é importante a gente entender essa diferença? Porque acúmulo de função e desvio de função tem tudo a ver com isso. Se você começa a fazer tarefas que não tem nada a ver com a sua função, é aí que a gente entra nos casos de acúmulo ou desvio de função. Agora que você já sabe a diferença entre função e tarefa, vamos começar aqui falando sobre o acúmulo de função. Acúmulo de função acontece quando você foi contratado para fazer uma coisa, mas acaba fazendo muito mais do que deveria, sem ganhar nada a mais por isso. Você faz a sua função e a função de outra pessoa. E aqui eu já te dou o primeiro alerta. É a sua função e a função do outro. Não é a sua função e a tarefa do outro. Aqui não basta você pegar uma pequena tarefa a mais no seu dia e achar que está sofrendo um acúmulo de função. Só isso aí não é suficiente. Tem que ter todas as tarefas de outra função. Ou pelo menos a maioria das tarefas de outra função. E mais, essa outra função não pode ter nada a ver com aquilo que você foi contratado para fazer. Por exemplo, você foi contratado como recepcionista, mas agora está cuidando aí do financeiro da empresa, sem receber nenhum extra por isso. Isso aí é acúmulo de função. Você não foi contratado para ser recepcionista e financeiro ao mesmo tempo. E o pior, sem nenhum reconhecimento financeiro aí, né, por essa sobrecarga. Aí vamos pensar aqui em outros exemplos para ficar ainda mais claro para você. Imagina que você trabalha como vendedor, mas também é responsável por organizar todo o estoque da empresa e ter que fazer aí o controle das entregas. Isso aí, essa função de vendedor, não inclui todas essas responsabilidades extras. Outro exemplo, você é contratado como motorista, mas além de dirigir ali, você tem que fazer a manutenção dos veículos da empresa. Isso daí é atividade de mecânico, é a função de mecânico. Então, não faz parte da função do motorista. Tá dando para entender? Agora vamos ver aqui umas situações que a gente não considera como acúmulo de função. Por exemplo, se você é assistente administrativo e além de organizar os documentos, de elaborar planilhas, você, vez ou outra, precisa atender telefone de clientes da empresa. Essas aí são tarefas que, apesar de não fazerem parte diretamente ali do seu trabalho, não é o foco principal, só fazer isso daí não gera um acúmulo de função. Outro exemplo é se você é garçom e em alguns momentos você precisa ajudar ali, passar ali o pano na mesa, limpar a mesa, né, depois que os clientes saem. Isso daí é uma atividade que também está relacionada ao seu trabalho de atendimento. Então, teoricamente, você não está sofrendo um acúmulo de função. Outro exemplo, você é um operador de caixa e nos dias que está muito movimentado ali, você ajuda ali a organizar a prateleira, repor os produtos. Se isso daí não vai prejudicar o seu dia a dia, se naquele momento ali não tinha cliente, você estava tranquilo, isso daí complementa o seu trabalho e não gera um acúmulo de função. Deu para visualizar direitinho? Não basta fazer uma coisinha ou outra a mais, tem que ser toda a função de outra pessoa, tá bom? Aí vamos lá. Se você está passando por uma situação real de acúmulo de função,
você tem direito a receber um adicional no seu salário, um complemento salarial. Ou seja, a empresa tem que te pagar mais pelo seu trabalho extra que você está fazendo aí. Afinal, não é justo fazer mais e continuar ganhando mesmo, né? Para receber isso, provavelmente você vai precisar colocar a empresa na justiça. E não existe na lei de forma específica quanto você tem que receber a mais. No entanto, em casos assim, os juízes costumam dar um complemento, um aumento de cerca de 30% do seu salário, ou seja, um adicional de 30% do seu salário. Aí vai depender muito da situação, tá bom? Agora entrando aqui no desvio de função. O desvio de função acontece quando você foi contratado para um cargo específico, mas está exercendo uma outra função completamente diferente daquela para a qual você foi contratado. No desvio de função, você está fazendo o trabalho de outro cargo e não aquela que você foi contratado. Você não está acumulando, você está desviando. É uma função completamente diferente daquela para a qual você foi contratado. Por exemplo, você foi contratado como auxiliar administrativo, mas agora está fazendo o trabalho de um contador. Você cuida das contas, do fluxo de caixa, do balanço financeiro da empresa. Mas espera aí, você não foi contratado para isso, né? Isso aí é desvio de função. Outro exemplo, você começou como assistente de marketing, mas agora está cuidando das campanhas inteiras, fazendo planejamento estratégico, cuidando das redes sociais, da criação de conteúdo. Você está agindo como um coordenador de marketing. Isso aí também é desvio de função porque você está fazendo atividade que pertence a um cargo superior àquele que você foi contratado. Aí lembrando que desvio de função não é só quando você passa a fazer um trabalho mais complexo. Pode ser qualquer função diferente da que você foi contratado, independentemente se tem mais ou menos responsabilidade. O que importa é que a função que consta no seu contrato é diferente daquela que você está fazendo. Certo, Alan? E nesse caso aí do desvio de função, quais são os meus direitos? Olha, se você está passando por desvio de função, você tem direito a receber a diferença salarial. Ou seja, se você está fazendo um trabalho que deveria ser de um cargo mais alto, a empresa tem que te pagar o salário correspondente àquele novo cargo. Não é justo fazer um trabalho mais complexo ou de maior responsabilidade e continuar ganhando como se tivesse um cargo anterior, né? Então, nesse caso do desvio, a empresa tem que te pagar as diferenças entre esse cargo que você está realizando e aquele que você foi contratado. E assim como no acúmulo de função, se a empresa não te paga a diferença, você pode entrar com ação trabalhista para exigir esse seu direito. E mais, essa diferença salarial pode ser cobrada retroativamente nos últimos 5 anos, ou seja, os últimos 5 anos que você trabalhou assim, você pode cobrar. Aqui tem um detalhe importante. No caso do desvio de função, você não precisa ser promovido oficialmente para ter direito aí ao salário maior. Se você está fazendo o trabalho de um cargo superior, mesmo sem aquela promoção formal, você tem direito a receber como se estivesse naquele cargo. Agora que você já entendeu o que é acúmulo, o que é desvio de função, você pode estar se perguntando, certo, mas como é que eu vou saber se aqui no meu dia a dia eu estou passando por isso? E olha, a resposta vai depender aí de uma análise um tanto quanto simples, mas muito importante, que é olhar para o seu contrato de trabalho e para o que você está fazendo no dia a dia. Primeiro, você tem que olhar lá no seu contrato, na sua carteira de trabalho. Lá você vai encontrar a sua função. Pode ser assistente administrativo, vendedor, gerente, enfim. O cargo para qual você foi contratado. Se o que você faz no dia a dia está alinhado direitinho ali com o que você foi contratado, tudo beleza, não tem acúmulo, não tem desvio. Mas se não tiver, aí realmente pode ter algo errado, se não tiver alinhado. E aí a primeira dica para te ajudar é para você consultar a Classificação Brasileira de Ocupações. A CBO é um documento que lista as tarefas e atividades típicas de cada cargo. Então, se você está na dúvida sobre o que realmente faz parte aí dessa sua função, você vai entrar na CBO e vai ver o que diz lá. Você vai pesquisar o seu cargo e lá vai ter a descrição dizendo o que aquele cargo tem que fazer. Se o que você está fazendo não aparece naquela lista de atividades, naquela descrição do cargo, isso aí pode ser um sinal de que você está sofrendo um acúmulo ou desvio de função. Outro ponto que você precisa levar em consideração é se a sua empresa tem um plano de cargos e carreiras. Muitas empresas, especialmente as maiores, têm esse plano que define as funções, promoções e progressões dentro da organização. Então, se você está fazendo atividade de um cargo superior, mas não foi promovido oficialmente, isso aí pode ser um desvio de função. Mas aí você precisa ficar muito atento.
Se a empresa tem realmente um plano de cargos e carreiras bem definido, ela provavelmente vai usar isso aí como um argumento para justificar que você está se desenvolvendo ali dentro daquele cargo atual e vai dizer que isso aí não é um desvio de função. É importante que você verifique se esse plano realmente está sendo seguido aí corretamente ou se você está aí sofrendo um desvio ou um acúmulo de função. Outro ponto importante é observar se o que você faz hoje é muito diferente do que você fazia quando foi contratado. Às vezes, você começa numa função e, aos poucos, vai assumindo mais e mais responsabilidades que não estava previsto ali no início. E quando você se dá conta, está fazendo o trabalho de outra pessoa sem a remuneração justa. Aí, gente, vamos lá. Se você está passando por isso, se está passando por um acúmulo ou um desvio de função, a coisa mais importante a fazer é guardar provas. Isso aí é fundamental. E-mails, mensagens, descrição de tarefas no sistema da empresa, qualquer documento que mostre as atividades que você está fazendo ali a mais é bom para provar. Tudo isso aí vai ser muito útil caso você precise provar que está sendo prejudicado. Você também pode utilizar testemunhas, fazer vídeos ou fotos suas trabalhando ali daquela forma, né, naquela função diferente. Enfim, vai depender muito do seu caso. Depois de reunir essas provas, eu recomendo que você converse com a empresa e tente resolver isso numa boa, com uma conversa ali tranquila. Chama o seu chefe ou o setor de RH e explica a situação. Pode ser que eles não tenham percebido que você está fazendo mais do que o seu cargo prevê. Às vezes, só de falar sobre isso, a empresa já pode corrigir a situação e ajustar ali o seu salário ou até te realocar para a função correta. Aí vamos lá, se você conversar com a empresa e não resolver, você continuar fazendo atividades que não são do seu cargo, ou se sentir que está sendo prejudicado, aí é a hora de procurar ajuda profissional. Um advogado trabalhista pode te orientar sobre como agir da melhor forma e te ajudar a entender exatamente quais são os seus direitos e o que você pode pedir judicialmente. Aqui, se você continua trabalhando na empresa e não quer continuar nessa situação, você tem a opção de abrir um processo de rescisão indireta contra ela. Através desse processo, você vai sair de lá com todos os seus direitos garantidos. Além disso, você pode cobrar o adicional por acúmulo de função ou as diferenças salariais, no caso aí do desvio de função. Se você já foi demitido e sofria acúmulo ou desvio, você pode entrar com ação só cobrando essas últimas duas coisas que eu falei, ou seja, um adicional por acúmulo de função ou as diferenças salariais no caso do desvio de função. Caso você ainda esteja trabalhando na empresa e está interessado em saber mais sobre essa rescisão indireta, eu gravei esse vídeo aqui, só mostrando como pedir a rescisão indireta e eu recomendo que você assista. Eu também vou deixar aqui desse outro lado, esse vídeo ensinando a escolher o melhor advogado para o seu caso. Obrigado por assistir até aqui, um abraço, vai lá ver o próximo vídeo.